Químicas Vibe, com professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe. Roque, o que aprenderemos hoje? Nossa aula de hoje é sobre reações químicas. Você que quer aprender é hoje. Vamos lá, então? Vamos? Foi você que fez o pão, Roque? Fui eu. Qual a receita? Vamos ver? Para fazer aquele pão, nós misturamos os ingredientes. Bom, uma xícara de água, 2 colheres de sopa de açúcar, uma colherinha de sal, 2 colheres de óleo, 2 xícaras de farinha, uma colher pequenininha de fermento. Então, a receita fala quais são os ingredientes e o mais importante, em que proporção. Então, se nós misturarmos esses ingredientes nestas proporções, ao abrir o forno, nós temos um pão e não um pudim. Ou seja, a receita ela é específica. Quando uma ou mais substâncias são misturadas e formam uma nova substância ou novas substâncias, nós dizemos então que aconteceu uma reação química. E a pergunta é: nós podemos ver uma reação química? E a resposta é sim. Nós podemos perceber que uma reação química aconteceu quando tem, por exemplo, uma mudança de cor. Se nós deixarmos aquele tubo de ensaio descansar por um tempo, nós percebemos que um sólido vai para o fundo pela ação da gravidade. Este sólido nós chamamos de precipitado, que é um produto da reação química. Formação de um composto insolúvel de um precipitado também é indício de uma reação química. Ainda temos a formação de gás. A mudança de temperatura é também indício de reação química. Bem, pessoal, agora nós vamos falar da equação química. A equação química, ela serve para quê? A equação química, ela serve para representar uma reação química. E a pergunta é: o que a receita de pão e a equação química têm em comum? Resposta: muitas coisas. A equação seria a receita de uma reação. Então, por exemplo, aqui nesse vídeo, nós temos uma reação química que produz gás hidrogênio. O hidrogênio reage com o oxigênio do ar, ou seja, pega fogo e produz água. A equação química mostra as substâncias iniciais, chamadas de reagentes. Então, todas as substâncias que aparecem antes da seta são os reagentes, lembrem disso. Seriam os ingredientes de uma receita. E depois da seta, nós chamamos as substâncias de produto, ou produtos. Então, a equação mostra substâncias iniciais, reagentes, a substância final, que é o produto, e as proporções, que também é importante.
Ou seja, esta equação diz que 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio reagem para formar 2 moléculas de água. Uma coisa importante agora, lembrem, esses números em vermelho, 2, 1 e 2, que aparecem em destaque, são chamados de coeficientes e são eles que indicam a proporção. Rock, fazer pão então é uma reação química? Sim, e assim como o pão tem uma receita, toda reação química tem uma equação que representa. Ah, entendi. Bom, mas vocês que estão nos assistindo, lembrem de se inscrever, dar like, compartilhar e comentar. Isso mesmo, lembre-se de dar o like. A equação química, ela vem carregada de simbologias. E nós temos que entender o significado de cada símbolo para que a gente consiga interpretar a equação corretamente, pessoal. Então, por exemplo, o sinal de mais que aparece. O sinal de mais não significa soma. Muita gente acha que isso é uma soma. Não, não. Na equação química, o sinal de mais é usado para separar fórmulas, para separar coisas diferentes. Não significa soma. E a leitura do sinal de mais é E. Então, é hidrogênio e oxigênio. Outra coisa importante, a setinha não significa igual. A equação química não é uma equação matemática. A setinha ela é usada para separar reagentes de produtos. E a leitura da setinha é reagem para formar ou formam. Na equação também aparecem essas letrinhas pequenininhas que muitas vezes passam desapercebidas, né? Mas nós temos que prestar atenção nelas, porque elas indicam o quê? O estado físico. Então, G, esse G entre parênteses, significa substância gasosa. O L, entre parênteses, significa substância líquida. S significa substância no estado sólido. Aq significa aquoso ou aquosa, ou seja, substância dissolvida na água. E o triangulinho sobre a seta mostra aquecimento, ou seja, é uma reação química que acontece quando é aquecida. Gente, uma coisa muito importante mesmo. Alguns ametais formam moléculas biatômicas, ou seja, com 2 átomos. São 7 no total. Então, gás hidrogênio, H2, gás oxigênio, O2, gás nitrogênio, N2. Nós temos o flúor, F2, que também é gasoso, Cl2, que é o gás cloro, o bromo, Br2, é um líquido a temperatura ambiente, um líquido avermelhado, castanho avermelhado, e o iodo, I2, é um sólido a temperatura ambiente, um sólido escuro, que sublima produzindo vapores de coloração roxa. Então, aqui são 7 moléculas biatômicas importantíssimas, pessoal. Olha, nós vimos as fórmulas eletrônica, estrutural delas, mas agora, nesse momento, nós temos que lembrar dessas moléculas na hora de equacionar. Outra coisa importante, os metais são representados por símbolos. Então, zinco, representado por Zn, metal sódio Na, metal cobre por Cu, metal magnésio por Mg, o metal representado por símbolo não tem nenhum índice aqui. Também é outra coisa que nós temos que prestar atenção na hora de equacionar. Então, olha só, lembrando, 7 moléculas importantes, H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2 e 2, e os metais são representados por símbolos na equação. Agora, pessoal, para fechar essa aula, o último exemplo. Aqui nós temos os reagentes. Carbonato de cálcio, que é um sólido branco,
E uma solução aquosa, que significa dissolvido na água, uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Esses são os reagentes. As substâncias iniciais são essas substâncias que nós vamos misturar. E acontece uma reação química. Antes da seta, reagentes. Aí, depois da seta, nós temos os produtos. Essas substâncias são misturadas e formam sulfato de cálcio sólido, água líquida e gás carbônico. Agora, algo importante. Os reagentes, com o passar do tempo, eles desaparecem. E ficam os produtos da reação no final. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero ter ajudado. Hoje nós vimos equacionamento, como identificar uma reação química. E na próxima aula, balanceamento imperdível. Tchau! Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.